repetir um pouquinho das coisas que eu falei para fazer sentido aqui na gravação. Então, pessoal, hoje a gente vai desenvolver a nossa segunda atividade relacionada à parte, né, da simulação hidráulica e eletrohidráulica. Então, como eu falei anteriormente, né, eu comecei aqui o vídeo sem gravar, então vou ser um pouquinho redundante para quem está aqui presente, mas para quem vai assistir a gravação, não. Então, para fazer essa segunda simulação, nós utilizaremos novamente o FluidSim, né? Ó, aqui eu tenho a pasta do FluidSim e aqui eu tenho a pasta dos elementos hidráulicos. Clico aqui em BIM e venho aqui ó, em FL Sim H, né? Que é o aplicativo para fazer essas simulações hidráulicas. Pronto, beleza. Estou com ela aberta aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Compartilhar o quê? O som do sistema de conversão está desativo. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Sim. Sim, beleza. Então, e conseguindo visualizar a tela, né? Também. Beleza. Então vamos prosseguir aqui. Pensei que tinha parado. Garantir que está gravando. Tá. Então aqui é o nosso software, né, de simulação hidráulica. Igual eu falei, né? A gente não vai criar nada novo. A gente vai reproduzir aquilo que está descrito ali na folha resposta, né, da folha de hidráulica. Então, dentro do aplicativo, né, você tem ali sua área de desenho e aqui você tem a sua folha resposta. Vou deixar dividido aqui entre as telas. Então, a primeira montagem que você vai ter que copiar, né, é copiar, não é para criar nada. Nesse primeiro momento, e as atividades avaliativas dentro dessa unidade curricular, elas são somente para vocês entenderem a aplicação do software. A partir dessa aula, né, para frente, nós vamos começar a desenvolver as lógicas, né? Como é que a gente vai desenvolver as lógicas de qualquer sequência operacional? Às vezes você tem vários cilindros. Você tem um cilindro que você tem um layout da caixa ali, você quer fechar a caixa, depois passar uma fita. Então, você tem vários processos e você quer criar vários cilindros que executam essa sequência, né, para montar uma caixa. O que você tem que fazer? Você tem que ter a sequência operacional de cada cilindro, e aí, baseado nessa sequência operacional, você vai fazer um código, né? Então, nesse primeiro momento, não tem código nenhum para criar, é só para você reproduzir aquilo que já vem na folha resposta. Então, aqui em montagem 1, ele contextualiza, né, esse conceito aqui. Então, ele fala aqui, ó, os sistemas hidráulicos são muito utilizados para elevação de carga e seu posicionamento pode ser feito de forma manual e com bastante precisão. Por que que ele pode? Por que que sistemas hidráulicos eles são feitos, né? Você tem uma precisão maior, porque a gente está trabalhando com fluido, né? Com fluido, com óleo, e aí a viscosidade, né, é alta. Então, o que que você acaba podendo fazer? Você tem uma maior potência, então você consegue elevar uma carga maior, só que ele demora, né? Então, é diferente, totalmente diferente dos sistemas pneumáticos. Sistema pneumático é quando eu quero velocidade, mas eu não preciso de uma força tão grande. E agora, sistemas hidráulicos é quando eu preciso de muita força e a velocidade ela pode ser reduzida, tá? Então, é essa a diferença básica. Então, ele tem, por ser um elemento, né, que apresenta uma velocidade baixa na sua execução, você consegue ter uma precisão melhor do que o hidráulico, porque o hidráulico ele é bem rápido, né, dependendo da pressão ali que você determina. Então, um exemplo ocorre em oficinas, onde é necessário um sistema para elevação de máquinas e peças pesadas. Crie um esquema hidráulico que permita ao operador controlar o posicionamento do cilindro durante a operação. Você tem disponível um cilindro hidráulico, uma válvula de 4 por 3 vias, centro tandem, acionada por alavanca. O que que significa esse centro tandem? Esse centro tandem aqui, ó, é esse movimento aqui, ó, que a gente tem esse centro fechado, né? Ele pode ser chamado tanto de centro tandem quanto de centro fechado. Por quê? Porque quando a gente tem um compressor, né, um compressor hidráulico ali, um motor hidráulico, que vai gerar, né, tem um reservatório que vai gerar o fluxo para a gente ter
o avanço ou o recuo do cilindro, ele é como se fosse um carro, ele fica em ponto morto. E aí, quando a gente sabe, né, que o carro ligado em ponto morto, ele também tem consumo, ele ainda está girando, né, o sistema hidráulico dele ainda está girando. Então, se eu bloqueasse isso aqui, ó, se eu colocasse dois elementos de bloqueio aqui, ó, eu ia ter uma pressão muito grande criada nessa saída, né? E aí não é isso que eu quero. Eu quero que quando eu não estiver utilizando esse elemento, esse motor estiver em neutro, eu não estou nem avançando e nem recuando o cilindro, a minha pressão aqui na entrada não seja alta, porque senão eu vou ter um problema ali, né, na minha válvula, né? Eu vou estar gerando muita pressão nessa válvula. Não é o que eu quero. Então, se eu não quero gerar pressão nessa válvula, eu deixo ela com esse centro fechado e aí ele fica circulando aqui dentro, tá? Então, vamos selecionar nossos elementos. Primeira coisa que eu vou precisar é da válvula, né? Qual que é a minha válvula aqui? Como é que eu identifico a válvula? Cada quadradinho desse aqui, ó, é uma posição. Então, eu tenho um quadrado, dois quadrados, três quadrados, tá? E aí, cada saída desses quadrados, ó, eu tenho a saída A, tenho a saída B, tenho a saída P e tenho a saída T. Lembrando que cada quadrado, você só conta uma vez as vias. Então, se eu fosse olhar desse primeiro quadrado, eu tenho uma via que está entrando, outra via que está saindo. Uma via que está entrando, outra via que está saindo. Então, tem quatro vias aqui. Se eu tenho quatro vias em qualquer uma das posições, na verdade, né? Se eu tenho quatro vias na minha válvula, eu vou ter quatro vias em todas as posições, tá? Então, nesse caso, eu tenho um quadrado, uma posição. Dois quadrados, duas posições. Três quadrados, três posições. Se eu tenho aqui uma, duas, três e quatro saídas e entradas, eu tenho quatro vias, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma válvula de 4, porque a gente sempre referencia as vias primeiro, e depois eu falo a quantidade de posição, só que eu finalizo sempre com vias. Então, essa válvula aqui é uma válvula de 4 por 3 vias. Aqui embaixo, né, eu tenho um elemento que representa a simbologia de um motor hidráulico, né, de um compressor hidráulico, e aqui em cima eu tenho um cilindro, né? Esse cilindro aqui é um de duplação, né? Por quê? Duplação. Porque eu consigo controlar tanto o avanço quanto o recuo, né? Normalmente, elementos hidráulicos, eles não apresentam, né, cilindro com retorno por mola. Por que que não apresenta, né, professor? Se a gente viu lá na última aula que em elementos hidráulicos a gente apresenta. Porque se eu coloco um retorno por mola, você acha que essa mola aqui, tensionada, né, quando esse cilindro está totalmente avançado, ela vai ter força para empurrar o óleo, né, o fluido de volta no recuo? Não vai ter força. Então, tanto o avanço quanto o recuo vai ter que ser através da força fornecida, né, pelo motor hidráulico. Tá? Então, normalmente não vai ter, você nem vai encontrar essa opção aqui nos cilindros. Então, o primeiro elemento que a gente vai utilizar é a simbologia de um motor hidráulico. Então, eu pego aqui o motor hidráulico e coloco ele aqui. Se eu clico duas vezes nele, eu consigo colocar qual que é a pressão de atuação. Lembrando, né, que pressão é uma grandeza física diferente de vazão. Vazão é a quantidade de volume, né, que sai durante um instante, tá? Enquanto pressão é o quanto ele faz pressão, né? O quanto de força ele oferece contra outro elemento, tá? Então são dois elementos diferentes. Nesse caso ele fala aqui que ele tem uma pressão de 6 megapascal e um fluxo, né, de 2,4 litros por minuto. Então, se eu deixo isso aqui fechado e coloco ele num balde de água, a cada 1 minuto ele vai sair 2,4 litros. Se eu deixo lá vazando por 2 minutos, ele sai 4,8 litros. E assim sucessivamente. Isso aqui é a vazão do meu compressor, né, do meu motor ali hidráulico, tá? Aqui, ó, esse P, ele representa a minha saída. Então, toda vez que eu for sair com o meu fluxo, eu saio do P. Ele sempre trabalha dentro lá da minha válvula, dentro do meu cilindro e retorna para o T. Lembrando, né? Lá nos hidráulicos, normalmente a gente tem os elementos de exaustão, né? Os elementos de saída do ar. Eu até mostrei lá que quando a gente vai representar os elementos de saída do ar, eu coloco um filtro, né? Às vezes para tirar
a lubrificação que o lubrifio coloca nesse ar para trabalhar nos sistemas hidráulicos. Então, eu retiro. E esse aqui é como se fosse um elemento para dispersar um pouquinho da pressão do motor. Tá? É só um elemento representativo. O que importa para a gente aqui é o P e o T, que são os elementos de fluxo. Tá? Por enquanto, vocês estão conseguindo entender? Ficou alguma dúvida até aqui? Pode mandar aí no chat, pode abrir o microfone, sem problema. Estamos aqui para conversar. Se alguém já trabalha também, né, com isso, pode colocar alguma colocação. Posso seguir então? Vou seguir. Vou entender que, por enquanto, não tem dúvidas. Ó, o Vitor está escrevendo aí. Vai esperar o Vitor escrever. Tudo tranquilo. Então vamos seguir. Qualquer dúvida, não precisa levantar a mão, só abrir o microfone que a gente conversa aqui. Isso aqui é uma conversa normal, tá? Isso aqui não é monólogo. Pode abrir o microfone para falar, ô, professor, como é que funciona isso? Eu trabalho com isso. Lá onde eu trabalho é assim, assim, assado. Então estamos aqui para conversar. Então, beleza. Coloquei meu primeiro elemento aqui. Agora eu vou pegar a minha válvula. Venho aqui, ó. Tenho várias válvulas, ó. Eu tenho válvula aqui, ó, que é de duas vias, ó, duas posições e quatro vias, né? Professor, se eu quiser criar a minha válvula, como é que eu faço? Aqui, ó, eu tenho possibilidade, cada elemento desse aqui, ó, central, eu posso criar uma posição. Então, no meu caso, ó, a primeira posição, que é a posição mais à esquerda, ela tá certa, né? Ó, ela condiz com a minha válvula. A minha segunda posição, ó, tá errada. Então, eu venho aqui, ó, clico na setinha e tenho a possibilidade de escolher. O que que eu quero? Eu quero que a saída aqui, ó, do cilindro seja bloqueada, que é esse Tzinho, né? Significa que ela é bloqueada, não vai entrar e nem sair fluido quando ela estiver na posição central. E eu quero que a do meio aqui, ó, seja o centro fechado, ou o centro tandem, né? Também chamada de centro tandem. Então, vem aqui, ó, coloca aqui. Eu posso criar uma nova posição. Para criar uma nova posição, eu venho aqui, ó, clico aqui, e aí eu crio uma nova posição. Como é que é a minha nova posição? É uma flecha, né? Com no formato de um X aqui. Então, vem aqui e seleciono ela, ó. Selecionei, criei uma nova válvula. Ó, você viu que eu peguei uma de duas posições, cliquei duas vezes nela e criei as posições dela? Ah, professor, se eu quisesse criar uma de quatro posições, eu vim aqui, ó, colocava qualquer elemento nela, e ao invés de ser três posições, ela se torna quatro posições. Só que no meu caso eu não quero, né? Eu deixo ela sem nada. E o que significa essa bolinha aqui, ó? Significa que sem eu apertar em nada, né? Sem eu acionar nem do lado esquerdo e nem do lado direito, eu quero começar nessa posição inicial. O que significa? Que se eu não fizer nenhuma ação, eu quero que ela já comece ligada aqui, ó, o meu elemento de entrada de pressão, o meu elemento da saída dessa pressão, né, desse fluido, o elemento de saída, o elemento de saída. Se eu coloco no último, olha o que acontece. Agora eu mudo, ó, se eu não pressionar nenhum elemento, ele já começa nessa posição aqui, tá? Então eu vou ligar depois. Só que no meu caso, eu vou colocar aqui o elemento inicial, quando não tiver nada pressionado, vai ser no meio. Beleza. Agora, qual que é o acionamento de avanço e de recuo dessa válvula? Para quem assistiu a aula da semana passada, como é que eu aciono ela? Me ajuda aí. É por botão? É por pedal? É por válvula solenoide? Vamos ver se o Vitor tá ligado. Pode abrir o microfone aí, viu? Laerte, Jonathan, Ederson. Alavanca. Acertou, né? Porque ele também sugere, né? Mas excelente, né? É a simbologia da alavanca. Alavanca é um elemento manual, né? Então, eu venho aqui, escolho que ele vai ser avanço por alavanca e retorno por alavanca. O que mais que tem nesse avanço e nesse retorno baseado nessa simbologia?
mola. Como é que eu coloco a mola? Clico 2 vezes na válvula, spring return. Vem aqui, coloco spring return dos dois lados. O que que significa isso? Significa que desse lado, quando eu pressiono, ele vai comutar para outra posição. Só que quando eu retorno, né, quando eu tiro o meu dedo ali do... Tira a minha mão da alavanca, o que que vai acontecer com ele? Ele retorna para o estado inicial. Como eu tenho a alavanca dos dois lados, o que que vai acontecer? Se eu pressiono, se eu tenho aqui, né? Se eu pressiono esse lado aqui, ó, essa alavanca de cá, ele vai mudar de posição. Só que quando eu solto, ele retorna para o meio. Se eu pressiono essa, ele vai fazer assim, né? Quando ele retorna para o meio. Pronto. Então significa que sempre que eu não estiver pressionando, ele sempre retorna para a posição central, que é quando o meu cilindro para, tá? Então vamos ligar ele aqui. Liguei, ó. Clico e arrasto. Clico e arrasto. Ficou faltando o elemento, né? Esse cilindro aqui é um cilindro de dupla ação. Por quê? Porque eu controlo tanto o avanço quanto o recuo. Vamos ver se vai funcionar? Ó, vou... Aqui, ó, ele vai dar um erro. Por quê? Porque aqui nesse elemento eu tenho que colocar que ele é shoot up, né? Shoot up, deve ser shoot up connection. Então deixa aqui pressionado, aí ele para de... Opa, era isso não? Deixa eu ver o que que era. Aí eu acho que ele não tinha selecionado. Pronto. Então ele deu, né, essa opção para gente já deixar aqui bloqueado, né? Para a gente não ter um filtro para passar externamente. Então o que que eu estou fazendo aqui, ó? Aqui eu mostro a pressão que esse motor ele está sofrendo. Então aqui ó, eu tenho um fluxo de óleo, de fluido, ele entra e aí fica como se fosse o ponto morto do carro. No ponto morto do carro, o meu motor continua funcionando, ele não está impulsionando nada, mas eu tenho um fluxo ali de óleo para manter o sistema ok, né? Um exemplo, ó, quando eu tenho o centro fechado, eu permito esse fluxo, tá? Se eu chego aqui, ó, seleciono a válvula e fecho essa possibilidade, ó, vamos colocar só para vocês verem, ó, bloqueei aqui. A pressão exercida sobre o motor era de 0,06. Olha quanto que fica agora. Fica de 100 vezes maior, né? Que ele fica de uma pressão de 6, que seria, se eu clicar aqui, a pressão máxima exercida pelo motor. Tá? Então, ele fica pressionando demais o motor. E aí, aqui, ó, ele gera um prejuízo lá na mangueira, né, de conexão. Ele pressiona, né? Ele coloca muita força aqui nesse bloqueio. Então, para a gente, não compensa. É melhor você deixar o motor em ponto morto. Aqui, ó, eu só fechar de novo. Aqui, ó, quando ele está funcionando em 0,06, tá? Obviamente, né, que essa pressão ela vai aumentar quando eu estiver avançando ou recuando, porque eu estou fazendo pressão até conseguir avançar esse cilindro. Vamos fazer o teste agora, ó. Quando eu pressiono essa alavanca, né, quando eu puxo essa alavanca, olha o que que acontece. Ele vai avançar. Se eu retorno aqui, né, ele retorna para o meio. Então, nessa válvula, ela tem memória, né? Aonde eu deixo ela, ela para. O que que eu posso fazer para melhorar a simulação? Eu venho aqui, vou colocar em slow motion, vou colocar em 20. Para deixar mais próximo com esse exemplo, vamos supor que esse cilindro é um cilindro que levanta um carro, né? O que que eu posso fazer aqui para deixar mais parecido? Eu venho aqui, ó, em rotate 90, tiro, né, os elementos aqui de cima. Vamos supor que aqui em cima, opa, aqui em cima, ó, eu tenho uma plataforma, né, uma plataforma elevatória de automóvel. O que que eu posso fazer, ó? Quando eu pressiono essa alavanca que faz, né, o P, ele vem para cá e avança o cilindro. Ó, se eu fizer isso, ó, pressionei, ela começa a avançar. Ó, quando ela vai avançando, a minha pressão aumenta um pouco, mas não aumenta tanto quanto deixar aqui. Quando eu solto, vamos supor que já deu uma altura boa lá, eu não quero subir todo. Se eu soltar ele aqui, ele já estabiliza.
E aí ele não vai para frente e nem para trás, né? Porque a gente tem uma compressibilidade do fluido, né? Que seria o óleo, que ele não consegue abaixar. Então fica aqui fica cheio de óleo, então não vai abaixar. E ele também não vai subir, né? Porque a gravidade não permite. Então ele fica bloqueado aqui, ó. Tá? O óleo ele não consegue retornar e passar desse bloqueio. E esse aqui também fica cheio de óleo aqui. Então, esse elemento ele vai ficar parado. Caso eu queira descer, o que que eu faço? Eu faço o P vir para cá, né? Quando o P vem para cá, eu vou alimentar, né? Esse B, ele vem para cá. Então, eu vou enviar óleo, né, para a parte de cima e pressionar ele para baixo. Então, vamos fazer esse processo, ó. Pressionei. O que que acontece? Meu P entra aqui, meu óleo entra aqui, o óleo entra aqui e começa a pressionar para descer. Se eu quiser parar, ele para onde eu deixei também, ó. Então, tem óleo aqui, e ele fica estagnado no local que eu deixei, tá? Então, basicamente, é essa a simulação do primeiro elemento. É um elemento puramente hidráulico, então não tem nada de elétrico, a não ser a alimentação do compressor hidráulico, mas é um elemento puramente hidráulico, né? Ele, na válvula não tem energia, não tem energia em lugar nenhum, a não ser no motor hidráulico, beleza? Então, esse era o nosso primeiro, essa nossa primeira simulação. Aqui, ó, eu posso fazer aquele elemento. Venho aqui, coloco lá, posso colocar aqui a montagem 1. Posso colocar um retângulo aqui. Opa. Coloquei o T lá para cima. Coloca ali um retângulo só para facilitar a minha visualização. Pronto. Montagem 1. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, esse aqui é um chat à parte. Beleza. Ficou alguma dúvida com relação ao desenvolvimento da montagem 1? Posso seguir? Se não tiver dúvida, vou seguir, tá? Vamos para a montagem 2. Montagem 2, ela é exatamente igual na questão do circuito elétrico à montagem 1. Então, eu não vou ficar olhando os pormenores dessa montagem. Eu já vou passar mais rápido para a gente já começar a falar sobre definição de sequência, sequência algébrica, sequência através de tabela, sequência através do diagrama trajeto e passo. Então, eu vou passar isso aqui mais rapidinho. Beleza, o que que nós precisaremos para fazer essa segunda montagem? Lembrando, né? Essa montagem é uma montagem simples de um motor, né? De um atuador girante, tá? Então, quando eu coloco pressão, ele começa a girar, né? Pode ser uma moenda ou algum elemento girante que é controlado tanto o avanço quanto o recuo. Vamos lá. Venho aqui, vou selecionar, né, o meu compressor novamente. Posso copiar do mesmo elemento aqui. Vou colocar aqui em cima, aí o circuito eu faço aqui embaixo. Vou só virar aqui. Beleza. Então, esse aqui é meu compressor, né? Meu compressor, meu motor hidráulico. Vai fazer a compressão, né, desse fluido. Vou colocar também, né, qualquer um, né? Agora eu já sei montar minha válvula do jeito que eu quero. Posso colocar qualquer válvula aqui, ó, e monto. Novamente, ela vai ser uma válvula. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ela não vai... Ela tem que ser de 4 vias, tá? Você pode colocar, a não ser que as vias sejam iguais. Ó, nesse caso, eu peguei uma de 4 vias. Como essa aqui é de 4 vias, tem que ser de 4 vias também, senão ela não dá as opções. Então, ida e volta, beleza. Esse aqui é centro fechado também. E eu tenho mais uma posição, que é essa cruzada aqui. Beleza. Ele é um inicial aqui. Ele é retorno por mola também, dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Só que agora ele é um elemento acionado por válvula solenoide. Coloco aqui minha válvula solenoide. Pronto. Defini, criei a minha válvula ali, independente da quantidade de posição, né, que eu selecionei. E agora eu vou pegar, né, um elemento girante. É esse aqui, ó.
Tá? É um motor girante hidráulico. Tá? No contexto, ele fala aqui, ó, os processos envolvendo máquinas injetoras podem surgir de várias oportunidades de melhoria. Um bom exemplo é uma máquina que fazem injeção de peças para ventilador, como as hélices. Para reduzir o custo de fabricação, é possível substituir os parafusos que são colocados nas hélices por roscas, feitas na própria peça. Porém, é necessária a modificação do molde para que a peça possa sair sem danificar a rosca. Faça acionamento eletrohidráulico para o motor, aí ele repete, né? Motor hidráulico, utilizando uma válvula 4 por 3 vias, duplo solenoide. Então, são 2 solenoides, né? Um de cada lado, centro fechado, permitindo acionamento nos 2 sentidos de rotação. Então, esse caso aqui, eu vou ter que fazer um elemento, né, girante para, às vezes, fazer uma rosca numa peça, tá? Então, eu vou precisar de um torque alto. Venho aqui, já giro ele aqui. Ligo de um lado. Deixa eu só fazer a ligação bonitinha aqui. Ligo do outro. Beleza. Então aqui tá meio torto, né? Põe igual um T. Só para esteticamente não ficar feio. Beleza. Agora, para definir, né, para referenciar aqui no aplicativo a válvula solenoide ao meu circuito, né, que eu vou simular, o que que eu faço? Venho, clico 2 vezes nessa bolinha aqui e chamo ela, né, do valor da válvula solenoide. Eu vou chamar essa aqui de válvula solenoide 1 e esse aqui de válvula solenoide 2. Desço aqui e agora eu vou fazer meu circuito, tá? Que é um circuito que vai estar instalado ali num painel, que vai fazer essas funções aqui. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, coloco aqui o meu elemento de tensão positiva, elemento de tensão negativa. Agora eu vou precisar, né? Vamos dividir em 2. Primeira coisa, eu vou controlar o sentido horário, tá? Então, vamos controlar o sentido horário. Para controlar o sentido horário, eu vou fazer utilizando ali uma botoeira de desliga. Vem aqui, vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Tá aqui, né? Vem aqui na botoeira normalmente fechada. Aqui, ó. Botoeira normalmente fechada. Coloco ela aqui. Para me auxiliar, e aí lembrando, né? Quando nós formos fazer outras simulações, tem vezes que você nem precisa desses contatos aqui, ó, né? Esses relés, né? Para auxiliar. Você pode fazer direto na sequência do seu sistema. Então, venho aqui, vou pegar um relé para me auxiliar. É ele que vai fazer ali abrir e fechar o contato. Ele tem quase uma função de contatora, né? Então, vem aqui, coloco lá, chamo ele de C1. Faltou um item, né? Qual que foi o item que faltou aqui? Vamos ver se vocês estão ligados. Alguém sugere? Para fazer a ligação desse PS1? A botoeira, né? Botoeira normalmente aberta. E é o botão de liga. Vou chamar esse aqui de S0, que é o padrão, né? Para botoeira de desliga. Vou chamar esse aqui de S1, que normalmente é o padrão para botoeira de liga. Se eu só fizer essa simulação aqui, ó, toda vez que eu clicar aqui, ele fecha. Mas aí ficou faltando aquele elemento que é muito importante nessas partidas. O que que é aquele elemento? A gente chama de retenção ou selo, tá? Então, vem aqui, coloco lá um contato normalmente aberto. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo, que ele não está querendo arrastar. Esse movimento mais por quê? Porque você tem um quadro já a gente fala. Onde foi parar meu... A gente está falando de uma força invisível que dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, Oxe, estava simulando. Não pode trazer, né, esses elementos enquanto você estiver simulando. Eu vou achar e pronto, tá aqui. E aí eu faço, né, um selo de C1. Por quê? Com um selo de C1, eu sou capaz de fechar o que seria uma contatora, né? Mas é um relé.
por mais tempo. Ó, se eu venho aqui, clico e solto, ele permanece, né? Ele sela aqui. E aí ele só abre quando eu tiro a alimentação da contatora, ó. Pronto, abriu. E aí, para fazer ele movimentar para um sentido, eu posso tanto ser redundante quanto colocar aqui embaixo. Esse aqui e esse aqui, ele tem a mesma função, tá? Então, independente se você coloca esse C1 ou você já coloca aqui embaixo, ele vai ter a mesma função. Então, vamos colocar aqui, ó, da última aula eu coloquei com sendo redundante. Eu vou colocar sem ser redundante agora. Vou chamar ele de VS1, que é essa simbologia da válvula solenoide. Deixa eu só. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Ó, liguei, liguei. Ó, ele tá girando para um sentido, né? Nesse caso, ele tá falando que é para o sentido anti-horário, tá? Então ele tá girando no sentido anti-horário. Se eu solto, né, se eu desligo aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele para de girar, né, gradativamente, e aí fica parado. O outro lado é para o sentido horário, tá? Então eu posso até copiar o mesmo circuito, é a mesma função, ó, mesmo circuito, eu tenho um liga, eu tenho um desliga, só vou mudar a nomenclatura. Esse aqui é como se fosse o meu segundo relé de auxílio, né, na hora de ligar. Esse aqui eu vou chamar de S0, S4, né, nesse exemplo, ele chama de S4. Esse aqui ele chama de S3. Esse aqui ele chama de C2. Esse aqui faz referência ao VS1. Agora vamos fazer o teste para ver se vai funcionar. Liguei aqui. Deixa eu deixar os dois no mesmo quadro. Ó, vai ficar melhor se eu fizer assim, ó. Deixar aqui um do lado do outro. Dar um zoom aqui. Então vamos lá, ó. Liguei. Agora eu vou lá no meu painel, aperto a botoeira para girar no sentido anti-horário. Apertei. Então agora o meu fluxo de fluido entra no meu motor hidráulico, passa por ele, né, com a ação do fluido e retorna para o meu sistema. Então ele fica circulando. Se eu quiser ligar esse aqui, o que que vai acontecer? Aqui ele dá um bug, né? Por quê? Porque eu tô com os dois ligados. E aí eu tenho a mesma força aplicada, então ele fica parado aqui no meio. Se eu desligo qualquer um e ligo o outro, ele retorna. Tá? Então, se eu ligo por algum acaso, eu ligo os dois, eu não faço nada. Por quê? Porque esse aqui está acionado e esse aqui está acionado. A única posição que me resta é ficar no meio, porque os dois estão pressionados, né? Eu apertei dos dois lados. Eu vou ficar parado aqui no meio até vocês resolverem aí. Quem vai sair para o outro entrar. Né? Se eu saio com esse aqui, ele começa a girar para o sentido anti-horário. Se eu aperto os dois e paro com esse aqui, ele começa a girar para o sentido horário. Tá? Então, basicamente isso. Fez essa simulação, entregou, pronto, tirou sua notinha ali completinha, tá? E aí você pode deixar bonitinho, né? Acho que teve alguns colegas que falou que não conseguiu entregar em PDF. Não tem problema, tá? Você pode tirar foto. O importante é entregar. Você vem aqui, coloca, né, bonitinho, faz ali sua apresentação, tá? Apresentação assim, né? Você coloca ele ali mais ou menos organizado. Aqui você faz o seguinte, você tem que colocar em print, né? É como se você fosse imprimir. Colocou em print, salvou, né? Colocou lá em download. Ó, e atividade 2. Já existe um arquivo chamado atividade 2, só salvei ele, que eu não sei nem o que é. E aí eu vou lá no meu PDF, ó, salvei em PDF. Olha a qualidade que fica, né? Então eu consigo dar um zoom e ele está vetorizado, né? Não é aqueles desenhos ruins que eu dou zoom e não consegue enxergar nada. Então ele fica um desenho excelente. Fez isso aqui, tirou print. Se quiser, né? Coloca o nomezinho também, baseado ali no nessa labelzinha aqui, ó.
Você vem, coloca lá nome, aluno, coloca lá seu nome, pronto, salvou, fez lá o PDF, excelente, tá? Com certeza você vai tirar 100 pontos, sem sombra de dúvidas. Nessa atividade 2, são somente essas duas montagens. Na atividade 1, que era referente à pneumática e eletropneumática, eram 3 atividades, tá? 3 montagens, basicamente. Mas é só para você enviar, pode enviar tudo junto. Ou pode enviar separado, pode fazer à mão, pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Tem muitos alunos que estudam pelo celular, professor, não tem possibilidade de fazer no simulador. Tá tudo bem, né? É muito interessante que você tenha para você fazer a simulação, ver funcionando, é. Mas, ó, se eu não tenho essa possibilidade, faz à mão, não tem problema, tira foto, me manda. Se eu entender que você tentou, né, fazer, sua nota tá garantida, beleza? Dúvidas com relação a essas atividades? Posso ir para o próximo conteúdo? Eu não tenho nenhuma dúvida. Pode seguir, professor. Perfeito. Então vamos lá. Finalizamos todos os conteúdos, conceitos que vocês precisariam para desenvolver as atividades. Agora a gente vai para um conteúdo à parte, tá? Um conteúdo importantíssimo, mas que não é cobrado como atividade avaliativa. Posso ficar se eu aperto em sair aqui. Vamos lá, já finalizei aqui, não vou nem salvar. Isso aqui vocês já estão fera. O que eu vou fazer? Deixa eu só entrar aqui na pasta. Área de trabalho, aulas, técnica eletrotécnica, módulo específico 2, acionamentos. Deixa eu ver aonde é que tá. Acionamentos, aqui ó. Circuitos pneumáticos. Deixa eu fechar isso aqui. Abrir. Beleza. Então agora a gente vai falar sobre os circuitos pneumáticos. E aí, quando a gente vai falar desse conceito, né, dos circuitos pneumáticos, é importante que a gente lembre e consiga identificar a sequência operacional do cilindro. Então, às vezes, você tem um cilindro que vai elevar uma caixa, tem um cilindro que vai empurrar, ou às vezes tem um cilindro que vai pegar a caixa, vai subir, vai colocar ela no almoxerifado. Então, você tem ali, para diversas aplicações, vários layouts, né? Às vezes você tem um layout, a gente até tem aqui, depois eu vou tentar ir lá na salinha ali que a gente tem uma bancada de automação que mostra todo esse processo. Você retira, você tem você tem um movimento que é para sugar, né? É uma válvula com ventosa, então você pressão negativa, você suga ali uma caixinha, segura ela. Depois você vira para um lado, depois você desce, você larga ela em uma esteira, a esteira anda, depois tem outro braço que suga essa caixinha, coloca em outra bancada, seleciona ali algumas peças, coloca dentro da caixa. É como se fosse um separador de equipamentos, né? Você tem ali, faz uma solicitação na empresa, e aí seu sistema pneumático seleciona as peças e aí coloca lá numa caixa para você, só para você pegar e levar para casa. Então, é uma seletora de peças. Depois eu mostro para vocês. E aí, dentro desses equipamentos, né, até mesmo o equipamento que monta caixa. Você tem lá na indústria uma máquina que é a máquina de montagem de caixa. Normalmente você recebe uma caixa, ela reta, né, como se fosse toda dobrada assim, parecendo um papel mesmo. E aí você vai ter que ter um processo de abrir, fechar, e aí tampar a parte de baixo, passar a fita. Então todo esse processo ele é feito normalmente, né, porque você precisa de velocidade, não é de força. Você está trabalhando ali com papelão, né, com materiais muito leves. Então você não precisa de força, você só precisa de agilidade, velocidade, pressão negativa para fazer sucção, né, para segurar algum equipamento. Então é esse procedimento que a gente tem que aprender a escrever ele para depois que você escreve, ó, primeiro eu quero que ela faz isso, isso e isso. Depois que eu escrevo, aí eu quero fazer algumas funções com isso que eu escrevi. Então, dentro desse conceito, né, dos circuitos, nós temos aí essa aula aqui que eu retirei
que eu estou mostrando para vocês, ela é retirada dessa apostila que eu disponibilizei para vocês, ó. Conteúdo complementar, noções de automação industrial. Vamos abrir aqui só para vocês entenderem. Dentro desse elemento aqui, ele não significa que é a 7ª aula que eu ministro, não. Significa que é a 7ª aula dessa apostila, ó. Essa apostila é dividida em aulas. Então, esse conteúdo que eu tirei aqui, ele foi retirado da aula 7, que é quando a gente fala da execução, né, da montagem e simulação dos elementos. Então, vamos voltar lá para minha atividade. Então, o que é um circuito pneumático? Né? A gente já comentou o que é um circuito pneumático, mas só para ficar mais claro. Em uma rede pneumática, deve-se conhecer a sequência operacional de todos os atuadores. Lembrando, né, os atuadores são aqueles cilindros, né, que executam as funções. E das válvulas, para que haja condições de se interpretar as atividades do circuito. E, com base nesse encadeamento, ser capacitado a promover alterações e correções à rede. Então, supondo que você chega lá numa indústria e precisa alterar um dos passos que acontece lá. Às vezes você comprou uma caixa que na parte de baixo você tinha que dobrar 2 vezes, agora você tem que dobrar só uma vez. Você, como profissional da área, né, um profissional que sabe executar essas funções, vai ter que alterar o seu programa para retirar essa função, né, ou às vezes alterar essa função, tá? E com base, ele coloca, né, correções à rede. Os modos de representar os movimentos em uma rede pneumática são os seguintes. Então, eu consigo representar esse movimento por cronologia, né? Então, normalmente, cronologia, você vai descrever, narrar os fatos na ordem em que eles acontecem, em forma de tabela. Então, você cria lá uma tabela com uma coluna do cilindro 1, do cilindro 2, do cilindro 3 e vai executando as funções. Tem a forma algébrica, né, o formato algébrico, e o formato gráfico. Os dois mais utilizados, que nós utilizaremos aqui para fazer a nossa sequência, para a gente continuar o estudo desses acionamentos, vai ser o formato algébrico e o formato gráfico. No formato algébrico, a gente define letras e caracteres, né? Soma e subtração. A soma ele representa o avanço, a subtração representa o recuo. E no gráfico, a gente chama, né, de gráfico de trajeto e passo, que a gente vai representar por linhas, né? Quando a linha está em cima, significa que eu estou avançando. Quando ela desce, significa que eu estou recuando. Não se preocupem, que a gente vai ter tempo de trabalhar isso. Isso aqui vai ficar bem entendido na mente de vocês. Então, o primeiro elemento, né, que a gente vai fazer essa análise é esse exemplo aqui. Um exemplo muito simples. O que nós temos nesse exemplo? É um sistema pneumático, onde eu tenho uma esteira, e essa esteira ela está no nível mais baixo. O que eu quero fazer? Eu quero pegar a caixa que cai no meu recipiente, vou elevar essa caixa e vou empurrar ela para outra esteira. Eu só estou fazendo aqui uma troca de nível, troca de nível de esteira. Eu tinha uma esteira mais embaixo aqui e eu tenho aqui, ó, eu tenho uma esteira aqui e uma outra esteira aqui e aqui eu tenho um elemento que seria uma base. Então minha caixa chega aqui, ó, ela passa na esteira, chegou aqui e aí eu vou ter um cilindro empurrando para cima e aí eu vou ter outro cilindro que empurra ela na outra esteira para ela sair do outro lado. É esse o processo que eu quero desenhar na minha sequência, tá? Então, uma das formas, né, que está até riscada aqui, deixa eu até tirar esses elementos. Uma das formas que você tem para representar é a representação cronológica. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Então, a primeira forma, né, de representação é a cronológica. Então, é uma descrição literal. Então, você vai narrar os fatos, passo a passo, do que ocorre no circuito pneumático. Para que o exemplo da figura, a representação seria. Para o exemplo da figura, né, a representação seria. Então, a gente vai dividir as ações por passos. Isso para todos os casos. Então, o primeiro passo.
Qual que é o primeiro passo? Meu primeiro passo do meu cilindro é elevar a caixa, porque eu tenho que ter uma caixa aqui em cima, né? E ele tem que estar com essa estação elevada para poder empurrar, obviamente. Então, meu primeiro passo é elevar a caixa aqui para cima. Então, depois que a caixa chegou, empurro, né? Coloco pressão aqui para ele avançar, para o meu cilindro avançar, que ele fica parado aqui em cima, esperando esse outro cilindro atuar. Então, meu segundo passo, né? O meu primeiro passo é elevar esse cilindro aqui, ó, 1A. Então, elevo essa haste 1A e fico parada. Depois eu vou para o meu próximo passo. O meu próximo passo é atuar esse atuador 2A. O que que ele vai fazer? Eu tenho um cilindro aqui que empurra a caixa aqui desse elemento para a esteira, né, do nível superior. Empurrei, vou para o meu terceiro passo. Meu terceiro passo é o quê? Esperar outra caixa chegar. Então eu recuo esse aqui, ó, ele fala a haste do atuador 1A retorna à sua posição inicial. Então vou recuar esse atuador 1A para que ele espere outra caixa chegar. E o último passo é a haste do atuador 2A retorna à sua posição inicial. Então, ele retorna aqui à posição inicial, esperando outra caixa se elevar. Então, essa representação cronológica é uma narrativa do passo a passo desse processo. Um processo muito simples, né? Você só vai narrar o que está acontecendo ali naquele elemento. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, apaguei. Vamos para a nossa segunda forma de representar. Primeiro eu olhei a representação cronológica, agora eu vou olhar a representação da tabela. Lembrando, né? Esses dois primeiros aqui, eles não são tão usuais, mas é uma forma para que vocês, se um dia, né, vocês precisarem, vocês conseguem também fazer. Então, a primeira coluna, eu defino a quantidade de passos que eu tenho para iniciar uma ação e terminar até o início de um próximo ciclo, né? Termino um ciclo. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 4 passos. Qual que são esses passos? No primeiro passo, eu vou avançar o cilindro A. Então, eu avanço aqui, ó. Ele eleva. Enquanto o cilindro 2A, no primeiro passo, ele fica parado, recuado, né? Ele está recuado aqui. No passo 2, depois, né, que ele avançou, terminou o avanço. No passo 2, o cilindro 1A fica parado, esperando, né, alguma coisa acontecer, enquanto o movimento do cilindro 2A avança. Então, ele está parado aqui, enquanto esse aqui está avançando para empurrar essa caixa desse recipiente aqui, né, dessa plataforma. Beleza, empurrou. Os dois estão avançados, né, até o final desse segundo passo. No terceiro passo, eu recuo o cilindro A, 1A, né? Então ele vai retornar para o estado inicial, enquanto o 2A fica parado, né? Depois que eu termino esse terceiro passo, eu recuo o cilindro A, e aí depois o 2A, né? O cilindro 1A fica recuado, enquanto o cilindro 2A ele vai recuar. Os dois recuando, pronto, finalizei meu ciclo, estou pronto para o próximo ciclo. Beleza? Representação cronológica, descrevo os passos. Descrevo, né, de forma narrativa o que acontece. Segunda parte aqui, defino a quantidade de passos que eu tenho para executar uma função e finalizo. Professor, mas eu posso retirar um desses passos e depois que eu finalizei aqui, empurrei minha caixa no passo 2, eu recuo os dois juntos? Poderia. O que eu teria que fazer? Eu chegaria aqui, ó, nesse desenho, né, nessa característica aqui, ó, eu vim aqui, criava aqui, ó, uma tela branca, né, um exemplo para vocês. Criava aqui uma tela branca e colocaria aqui, ó, que aqui, no terceiro passo, tanto o cilindro 3 quanto o cilindro 4, deixa eu só, deixa eu fazer aqui deixa eu. Ele ficou por baixo, vou cortar de novo.
eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia falar que eu não quero um terceiro passo, porque se eu só tiver 3 passos, eu tenho a mesma eficiência do meu sistema. Eu consigo avançar, deixar o outro parado, avançar o segundo, deixar o primeiro parado, avançar o segundo e recuar os dois simultaneamente, porque eu já não tenho caixa, eu estou bem tranquilo, posso recuar em 3 passos. É uma possibilidade, tá? Existe essa possibilidade, mas é igual eu falei para vocês, né? Se você, projetista, está desenvolvendo, você vai ponderar o que vai ser melhor para o seu sistema. Beleza? Conseguiram entender essa representação cronológica, que é o passo a passo? E aí eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Eu venho aqui, retiro aqui, ó. Retiro aqui o passo 4, coloco que o passo 3 é composto por esse e por esse movimento. Posso colocar os dois aqui, ó, um junto do outro. E tiro aqui, ó. Posso falar que só tenho 3 passos e no terceiro passo eu executo a mesma função simultaneamente, tá? São formas com que eu represento, é como eu entendo a lógica. Tá? Isso aqui fica subjetivo, né? Da forma com que você entende. Tanto é que nesses esquemas aqui, a gente vai conseguir resolver através dos métodos intuitivos, tá? De resolução de sequência. Conseguiram entender essa primeira parte aqui da representação cronológica e representação na forma de tabela? Ederson confirmou. Beleza. Então agora vocês já sabem que existe. Se um dia cair, né, numa prova, você não tem como falar que não viu. Agora a gente vai para as mais usuais, tá? Então, usualmente, nós não utilizamos, né, aquelas formas de representação. Epa, deixa eu tentar apagar esse trem aqui, que é o que fica das outras aulas que eu ministrava sobre esse conteúdo. Espera aí, vai dar certo. Agora a gente vai representar na forma algébrica. É o mesmo sistema, é a mesma sequência, e aí eu represento de outra forma. Então, nessa sequência, como é que eu vou representar? É a representação das atividades de um circuito através de letras e sinais algébricos. Então, quando você vê, né? Primeiro, você representa qual cilindro. Então, no caso aqui, eu vou representar o cilindro 1A, significa que é esse cilindro, tá? Tem alguns lugares, né? E a gente vai utilizar. Nós não vamos utilizar aqui, ó, essa nomenclatura de 1A, 2A. Normalmente a gente só utiliza A, B, C. Então, esse aqui, ó, quando eu for representar, eu vou representar por cilindro A. Esse aqui eu vou representar por cilindro B. Vamos supor que eu tenha mais um cilindro aqui, ó, que expulsa essa caixa, sei lá. Esse aqui seria meu cilindro C. Então, eu represento, né? Eu prefiro representar e acho que fica um pouco mais intuitivo representar somente com letras e os movimentos com sinais algébricos. Mas você pode encontrar, né, essas opções lá na apostila. Então, é a representação. Já comentei. Então, basicamente, no avanço, né, eu represento primeiro qual cilindro que eu quero falar e, posteriormente, eu pergunto se é um avanço ou um recuo, tá? Então, caso seja um avanço, eu coloco positivo. Então, se o meu cilindro está avançando, eu coloco positivo. Se o meu cilindro está recuando, eu coloco negativo. Então, vamos lá. Cada par de cilindro mais movimento, eu tenho um passo. Então, vocês lembram que a gente está trabalhando aqui com quantidade de passos? Aqui eu tenho 2 passos, aqui eu tenho. E aqui eu tenho 4 passos. Então, cada passo é a junção de um movimento, da identificação de um cilindro, mais um movimento, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? De avanço, tá? Então, o cilindro 1A
ele vai mais, né? O mais significa avanço. Então, o cilindro 1A, ele avança. Beleza, foi a primeira ação. Depois, eu vou para o segundo passo. Quando o meu cilindro 1A termina de avançar, finaliza o ciclo dele, eu vou para o meu segundo passo. No meu segundo passo, eu vou fazer o quê? Eu vou avançar esse cilindro aqui, ó. Beleza. Avancei esse cilindro aqui de cima, expulsei a caixa que foi elevada pela plataforma aqui de baixo. Finalizei, expulsei a caixa. Eu estou com os dois aqui avançados, né? Com o cilindro 1A e o 2A avançado. O que que eu vou ter que fazer? Eu pego o meu cilindro 1A e recuo ele, tá? No terceiro passo eu recuo o cilindro 1A. Professor, eu poderia recuar o cilindro 2A primeiro? Poderia. Teria algum efeito sobre o seu sistema? Nesse caso aqui não teria efeito nenhum, tá? Então, o cilindro 1A recua primeiro, isso foi definido pelo livro, tá? Eu poderia colocar muito bem o 2A para recuar primeiro ou depois, tá? Então, vem aqui no cilindro 1A e recuo no terceiro passo. E depois de finalizar o recuo do 1A, eu finalizo o recuo do 2A. Então, finalizei todo esse procedimento de recuo. Beleza. Simples assim, né? Primeiro, identifico qual que eu quero falar e depois o passo. Professor, se você quisesse fazer, ao invés de ser 4 passos, né? Eu recuar junto o cilindro 2 e o cilindro 1. O que que eu poderia fazer? Para representação, né? Para representação cronológica, é só você tirar, né? Esse último passo. Para a tabela, você tira a última linha e para cá, você tem que colocar entre parênteses. Então, quando eu coloco entre parênteses, significa que essas duas ações, elas vão ocorrer simultaneamente. Então, o primeiro passo vai ser avançar, o segundo passo vai ser avançar o 2, terceiro passo, simultaneamente, esse aqui recua, enquanto o outro também recua. Então, você evita, né, de executar 2 passos para fazer uma função que, na teoria, não vai ter tanta interferência no seu sistema, tá? Na sua aplicação. E, por fim, né, esse aqui a gente vai treinar demais, é esse que a gente vai utilizar para definir a sequência, mas, por fim, e o mais intuitivo é esse último aqui, ó, a forma gráfica, tá? Na forma gráfica é o seguinte: a apresentação das atividades de um circuito através de linha e diagramas, também conhecida como diagramas de movimento ou diagrama trajeto e passo. Por que trajeto e passo? Quando nós formos fazer, né, ele representa na coluna a quantidade de passos. Então, se eu tenho mais passos, se eu tenho menos passos, eu represento nessas informações na coluna, né? A quantidade de colunas. Enquanto a quantidade o trajeto, né, que ele executa, se é um avanço, ele mantém-se avançado ou mantém-se recuado, ou ele vai recuar, eu coloco por esses traços aqui. Então, nesse exemplo, né, novamente, aplicando esse mesmo elemento, né? Essa mesma forma na minha sequência, o que que eu vou ter? Quando eu tenho uma rampa de subida assim, ó, uma linha de subida, eu tenho um avanço, tá? Então, significa que o meu cilindro ele está avançando. Se o meu cilindro estava aqui, ele vai avançar. Então, se eu tenho, né, essa linha representada na parte de cima do meu quadrado, significa que o meu cilindro está avançado, né? Se eu tenho essa linha contínua na parte de baixo, significa que o meu cilindro está recuado. E se eu tenho uma rampa, né, de descida, significa que eu estou recuando dentro daquele passo. Então, ele representa aqui, ó, a quantidade de passos. A quantidade de quadrado é a quantidade de passos. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3, 3 e 4 passos. Para cada cilindro, eu represento através de um fluxo aqui, ó. No primeiro passo, o que que eu vou executar? O meu cilindro 1A, ele vai avançar, ele vai subir.
enquanto o meu cilindro 2A, no primeiro passo, ele não vai executar nada. Ele mantém-se recuado, né? Ó, ele mantém-se parado, recuado, né? No segundo passo, o que que acontece? O meu cilindro 1A, ele vai ficar parado aqui em cima, enquanto o meu cilindro 2A, ele vai avançar e empurrar a caixa aqui para baixo. Então, no segundo passo, tanto o 1A quanto o 2A, eles estão avançados. No terceiro passo, né, o terceiro aqui, o 1A recua. Então, ao invés de subir, né, esse aqui vai ficar avançado ainda e esse aqui ele vai recuar para a plataforma esperar uma nova caixa. Enquanto esse 2A, ele mantém-se avançado. Finalizou, retornou para o estado inicial. O que que vai acontecer? O 2A recua. Então, esse vai ficar recuado, né? Esse aqui recua, enquanto esse recua. Então, os dois estão nos estados iniciais, né? Eles começaram recuados e finalizaram recuados. Isso é uma obrigatoriedade do circuito que ele tem que circular. Se eu não começo se eu começo de um jeito e termino de outro jeito, ele não vai conseguir refazer essas funções, tá? E isso aqui é uma aula introdutória. Eu depois, durante as aulas, a gente vai falar demais sobre isso aqui. Professor, e se eu quisesse retirar um passo? O que que eu falei para vocês? Cada quadrado é um passo. Eu vim aqui, deixa eu até pegar aqui, ó. Eu venho aqui, pego aqui um quadrado. Opa. Venho aqui, ó, retiro esse quarto passo aqui e deixo somente 3 passos. Então, se eu viesse aqui, eu tinha o passo 1, passo 2 e passo 3. Se eu quisesse recuar tanto o cilindro 1 quanto o cilindro 2, na hora que eu termino de empurrar minha caixa, o que que eu teria que fazer aqui? Alguém tem alguma sugestão para recuar ela simultaneamente? Como é que eu vou ter que representar isso aqui, ó? Alguém pegou as manhas aí? Deixa eu até tirar aqui, ó. Me ajuda aí para a gente finalizar por hoje. No cilindro 2A, eu teria que vir aqui, ó, e ao invés de deixar ele parado, eu recuaria, né? Venho aqui, ó, Não teria que e... colocar retorno mola, professor? Não precisa de retorno mola aqui, não. O que eu quero dizer mais é questão representativa. No terceiro passo, eu só recuo ele aqui, ó. Ao invés de manter ele posicionado aqui em cima, Certo. eu venho e recuo ele, tá? E aí eu só estou falando da representação. Depois a gente vai ver exatamente como é que é isso na prática. Mas é muito importante que vocês entendam a parte da representação. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Seria basicamente isso aqui, né? Ficou meio ruim a linha aí. Deixa eu ver aqui, ó, tampei. Então, os dois, eles recuariam simultaneamente e voltariam para o estado normal, esperando uma nova ação, tá? Depois, quando a gente for lá para as práticas, poderia, né, ser uma ação por mola? Poderia, mas eu não precisaria nem colocar pressão recuando, né? Então, nesse caso, ele representa que ele está recuando. Se é por ação de mola, se é por ação de pressão, né, que seria o de duplação, não sei, tá? Só importa que ele vai ter que recuar, junto com a recuada do atuador 1. Conseguiram entender essas 4 possibilidades? Depois, né, na próxima aula, nós vamos fazer alguns exemplos aqui, ó, e fazer algumas práticas. E aí, com os exemplos, com as práticas, né, conversão da forma algébrica para a forma trajeto e passo, conversão da forma trajeto e passo para a forma algébrica, vai ficando um pouquinho mais simples da gente entender. Fechou? Dúvidas? Gostaram da aula? Falei muito rápido, falei muito devagar. Ficou didático? Vocês conseguiram entender tudo que eu quis passar para vocês? Da minha parte ficou super tranquilo, professor. Não, perfeito então.
Então, nas próximas aulas, né? Na próxima aula, eu já vou deixar uma tarefinha aí para vocês. O que que é essa tarefa? Não é nada para vocês entregarem, tá? Tarefa avaliativa são só aquelas da plataforma. Mas é o quê? Estudem lá a aula 7 da apostila e relembrem, né, esses termos aqui, ó. Entenda exatamente isso aqui. Que aí na próxima aula a gente já começa fazendo uns exemplos ali bem tranquilo. Vou fazer com vocês esse exemplo, nada valendo nota, é só para vocês aprenderem, tá? E aí depois nós vamos para os métodos, né, de resolução do circuito. Temos aí o método intuitivo e o método cascata, tá? Que é para resolução dessa sequência. Aqui a gente pegou uma sequência fácil, uma sequência de 4 passos e de 2 cilindros. Quando eu pegar uma sequência de 5 cilindros, 10 passos, aí vai ficando um pouco mais complexa, que é esse caso aqui, ó. Eu tenho uma sequência aqui com 3 cilindros e 6 passos, né? Aqui eu tenho uma sequência de 6 passos também. Aqui eu tenho uma sequência de 5 passos. Então, isso lá no meu software, né, para manipular esse cilindro nessa ordem certinha que eu quero, eu tenho alguns mecanismos para desenvolver essas lógicas. Eu vou passar para vocês certinho aonde a gente utiliza, aonde a gente utiliza o intuitivo, onde a gente utiliza o cascata e assim sucessivamente. Fechou? Então, hoje a aula foi referente a leitura, né, desses diagramas de trajeto e passos, dessas sequências, e o desenvolvimento da segunda atividade. Semana que vem, método intuitivo, fazer vários exemplos relacionados ao método intuitivo e continuar ali falar sobre o método cascata. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Ah, já está finalizando. O que que eu vou ter que fazer? Acho que essa é a última aula de acionamentos de vocês. O que que eu vou fazer? Na próxima aula, eu pensei que íamos ter pelo menos mais duas aulas. Como nós não teremos tempo, né, de fazer essas outras aulas dos métodos, eu já tenho aqui, ó, aqui no meu canal, ó, até pode, quem quiser, pode me seguir aí. Tem aqui no meu canal, já dá um like lá, ó. Eu já tenho todos os métodos aqui. Deixa eu ver se eu tenho método cascata. Eu não postei aqui, não? Intuir. Não, não postei não, mas eu tenho em outras turmas, tá? Eu vou postar aqui para vocês esses dois métodos e os exemplos, tá? Tendo em vista que a gente já finalizou, hoje é a última aula dessa unidade curricular. A gente já vai para projetos elétricos industriais. Então, finalizamos todas as atividades, excelente. Já vou postar a aula agora. E aí, deixo uma playlist. Vocês chegaram a assistir a playlist que eu deixei lá de instalações elétricas industriais? Deixei aqui no. Ah, na verdade, a monitora, né? Postou lá na unidade curricular. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, isso aqui é projetos. Instalações aqui, ó. Lá ela deixou uma playlist que são vídeos meus de alunos, né? De turmas que eu tenho dentro da unidade curricular de, de instalações. Tá? Ela postou aqui. Eu vou postar alguns desses vídeos assim, né? Baseados nesses vídeos assim, sobre os métodos, né? De resolução de sequência. Tá? Acabei me enganando aqui com relação a ter mais aulas, né? Não teremos outras aulas, não. Próxima aula já vai ser projetos elétricos industriais. Fechou? Ficamos combinados? Vai ficar lá disponível para vocês estudarem ali como conteúdo à parte. Tranquilo? Então, é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Jonathan, Ederson, Antônio, Rafaela. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem lá no chat, que a gente tenta resolver da melhor forma. Tenham uma excelente noite, um ótimo final de semana e até a próxima aula. Obrigado aí pela atenção. Valeu, professor. Até um final de semana também. Valeu, até mais. Boa noite.